Eu resolvi chamar a minha carteira de carteira HODL. Ela faz com que você conquiste seu primeiro Bitcoin mais rápido. É 100% automatizada. Você não tem trabalho algum. Só precisa clicar no botão abaixo e investir como eu. Olá, homem de pouca fé! Voltando aqui para o gráfico diário, como eu mostrei para vocês, temos essas linhas aqui, né? Esse cruzamento que é da média móvel de 50 com a média móvel de 200 dias. E a tendência seria o preço, se romper essa região dos 21.200, parar nesta região aqui das linhas, né, das médias móveis. Portanto, ao redor dos 19.500 dólares, na minha visão, tá? E a partir daqui voltar a subir. Isso aconteceu em diversos momentos aqui na história. Se eu tirar o zoom, vocês vão perceber que é normal, ao longo de um ciclo de alta, a gente observar pontos que eu marquei aqui em amarelo, onde o preço, depois de descolar muito para cima, ele retorna para a média. Ele retorna justamente para a região da linha amarela, da média móvel de 200 dias. Aconteceu ao longo de toda essa subida aqui de 2020 até a alta histórica que a gente teve lá dos 65 e depois dos 69 mil dólares. Então o preço descola, volta para a linha amarela. Descola, volta para a linha amarela. Descola, volta para a linha amarela. E o que aconteceu aqui recentemente foi o quê? O preço descolou muito da média móvel de 200 dias. O que ele está fazendo agora? Retornando à média, retornando para a média móvel de 200 dias. Portanto, esse é um movimento natural e esperado. Ele pode parar no 21.200 ou pode parar aqui na região dos 20 mil dólares, 19.500 dólares, antes de voltar a subir. Nada preocupante, olhando para médio e longo prazo, na minha opinião, mas uma oportunidade grande para você aumentar a sua quantia de Bitcoin, que é exatamente o que eu faço na minha carteira pessoal de forma automatizada para você. E como eu falei, está acabando o prazo para você comprar ela pagando somente R$19. Outro motivo para a gente considerar essa região de 19.500 dólares, 20 mil dólares como um possível suporte antes de uma subida é porque a gente precisa fechar o gap da CME, ou seja, a gente está falando aqui de contratos futuros, né? E quando a gente analisa o mercado de contratos futuros, ficam os gaps no gráfico de preço que geralmente o preço precisa retornar para fechar. Vocês vão olhar aí justamente o Bitcoin, ó, CME Futures, tá? 4 horas, gráfico de 4 horas. E olha só o que aconteceu. Aqui atrás, vocês estão vendo no início do ano, né? O preço subiu e fez esse gap. Ó. Não tem nenhuma vela fechando essa região aqui. E aí o preço continuou subindo. E agora o que acontece? A tendência natural seria o preço voltar para essa região, que está lá, como eu falei, entre os 19.500 e os 20 mil dólares. Tá? Então o preço poderia voltar aqui, fechar aquele gap que ficou aberto lá atrás e aí voltar a subir. Mais um imã aí puxando o preço do Bitcoin para essa região que eu estou passando para vocês. E esse movimento que gera uma ansiedade na gente, o Bitcoin está subindo, mas ele volta a cair e tal, não é nada diferente do que aconteceu no ciclo anterior. Se a gente afastar o gráfico bastante, vocês vão ver que a mesma movimentação que aconteceu no ciclo de 2013 a 2017 está acontecendo no ciclo de 2017 a 2023. Então, são movimentos esperados quando a gente olha na distância, né? Vou mostrar o gráfico para vocês. Está aqui, esse é o gráfico semanal do Bitcoin. Notem como os movimentos aqui do preço são muito similares entre esses dois períodos. Claro que 2017 e 2023 estamos falando de 2 ciclos do Bitcoin, mas pouco importa, estamos falando de análise gráfica aqui, né? Então, olha só que interessante. A gente tem lá em 2013 um primeiro pico marcado aqui nesta seta vermelha, o preço cai, forma um fundo, na sequência forma um fundo e aí volta a encontrar aquele ponto que tinha sido a alta, né? O pico anterior, marcado aqui agora com esta bola roxa. Mesmo movimento que a gente tem aqui. Em 2017, a gente encontra uma alta histórica, 20 mil dólares, temos uma queda no mercado, faz um fundo aqui, na sequência, um fundo mais alto. Mesma coisa aqui de trás, correto? Volta a subir e a gente percebe, nesse momento da bola roxa, a gente testando justamente aquela resistência anterior e rompendo. Mesma coisa, ó, lá atrás, rompemos, formando o quê? Um novo topo. Na sequência aqui deste gráfico, a gente forma um segundo topo mais baixo. Essa é a diferença para esse movimento que a gente tem no ciclo atual. A gente tem 2 topos na mesma altura, tá? A gente até diz
que a alta histórica real, graficamente, para o Bitcoin, não foi essa segunda dos 69 mil dólares, e sim a primeira dos 65 mil dólares. Isso aqui teria sido um falso rompimento, tá? Mas enfim, a gente tem dois picos aqui e também temos dois picos aqui nesse momento, tá? Um, no caso aqui, mais baixo do que o outro. Temos uma queda de preço e chegamos numa região. Que região é essa aqui, pessoal, que a gente teve lá entre 2015 e 2016? É aquela região que lá atrás ela serviu como topo, né? Então, ó, o preço encontra aqui agora um suporte, às vezes faz aqui um falso rompimento, mas é uma região de suporte, bem claro que a gente tem aqui. E também, olha só, entre esses suportes a gente tem dois picos, correto? Dois pequenos topos locais aqui. E olha que interessante, nós estamos atualmente nesse mesmo ponto, ou seja, depois da gente encontrar altas históricas, o preço veio buscar essa região que lá atrás era o topo, ou seja, os 20 mil dólares, como suporte dessa vez. E é só, a gente teve um pico aqui, correto? Esse aqui é um pico local, né? E agora está no mesmo ponto, ou seja, um mesmo topo local, o mesmo pico aqui, que seriam esses dois no caso. O que aconteceu depois do segundo pico nesse gráfico? O preço caiu mais uma vez para pegar essa região de suporte antes de uma subida absurda que aconteceu na sequência. E olha só o que está acontecendo agora, a gente começa a ter uma queda de preço que pode trazer a gente para 20 mil dólares novamente. Justamente esse suporte aqui que a gente está falando, né? Antes do preço começar a subir, como aconteceu aqui atrás. As coisas conversam, né? Os gráficos conversam. Esse é o movimento natural e esperado do mercado quando a gente está trocando de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. O mercado ainda está meio ressabiado, desconfiado dessa alta, então ele faz testes. O teste que a gente estava tendo era, bateu na média móvel de 200 semanas, e aí, será que o Bitcoin tem força para romper? Como ele está muito afastado das médias mais próximas, por exemplo, média de 200 dias, média de 100 dias, o que vai acontecer? Vamos trazer o preço de volta para a média, para realmente ver se ele vai testar essa média como suporte, para aí sim voltar a subir. Isso aconteceu lá atrás, né, entre 2013 e 2017, e está acontecendo agora novamente. Faz parte desse processo de mudança de tendência do Bitcoin. Como dá para perceber, fazer isso sozinho por conta própria é complicado. Eu quebrei muito a cara na minha vida aí no passado tentando operar por conta própria. Hoje, por sorte, eu tenho uma equipe grande, né? São 30 pessoas na Criptomaníacos trabalhando para a gente fazer todas as análises necessárias nos gráficos para verificar tendência, mudança de tendência e conseguir fazer vendas nos topos locais e recomprar nos fundos locais, aumentando a nossa quantia de Bitcoin. Então tá aí, ó, pessoal, lá em cima no nosso site da Carteira Hodl, última semana, olha só, 6 horas para terminar as vendas, tá, pessoal? A R$19,90. Você que entrou depois aí, tá no sábado, no domingo, você pode continuar comprando a carteira Hodl, mas pagando agora R$49,99, tá? Quem comprar agora nas próximas 6 horas ainda paga R$19,99. O site, né, o link para o nosso site está aqui na descrição. E olha só, a automatização é muito fácil, tá, pessoal? Automatiza em 5 minutos. Tem um robô, trabalha por API, sem precisar informar senha ou autorizar qualquer coisa para saque. Você lá na Binance autoriza o robozinho via API. Depois você vai vincular a sua conta da Binance ao nosso robô pelo Telegram. E aí vai acontecer automaticamente rebalanceamento da sua carteira, automação do seu portfólio em caso de atualizações, como eu fiz agora, né? Vendi alguma parcela, automaticamente vai vender também na sua conta. E só para fechar, como eu falei para vocês, na minha visão, a gente só tem uma confirmação de uma reversão de tendência, ou seja, uma tendência de baixa para uma tendência de alta para o Bitcoin, entrando aí no novo ciclo de alta, né? Fim do inverno cripto, quando o Bitcoin superar a média móvel de 200 semanas, que foi justamente a média que serviu de resistência agora no preço ali nos 24.500 dólares mais ou menos, né? Então o preço bateu ali, não conseguiu romper essa resistência e está caindo. O mercado está fazendo o seu teste, faz parte, tenham paciência e se não tiver experiência para fazer isso sozinho, sem cometer erros, conte com a minha carteira pessoal, tá? R$19, o link está na descrição e eu espero vocês por lá. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.